E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 2, diz assim: Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que lhe fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicou-lhe com insistência: Esse homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito a autoridades e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua mensagem. Nós te pedimos nessa hora para que o Senhor fale conosco. Ministre aos nossos corações aquilo que é a Tua verdade e tão somente a Tua verdade. Que todos nós possamos sair desse lugar alimentados, reabastecidos pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? O texto que nós acabamos de ler vai contar uma das várias histórias de milagres que o Senhor fez. O texto que nós acabamos de ler vai contar uma das várias histórias de coisas sobrenaturais que Jesus fez. Na semana passada, se você estava aqui, você lembra que nós falamos sobre o poder de um encontro. E aqui, mais uma vez, nós podemos ver e perceber o poder que existe em um encontro. E não há como nós começarmos essa mensagem sem falarmos sobre o encontro. Afinal de contas, tudo na vida com Jesus começa a partir de um encontro. Quem você era e quem você é, o que você fazia e o que você faz, tudo isso muda quando nós temos um encontro. É um encontro com Jesus que pode mudar toda a história da sua vida. É um encontro com Jesus que pode transformar, como nós falamos na semana passada, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. É um encontro com Jesus que pode curar uma menina como a filha de Jairo. É um encontro com Jesus que pode fazer com que um homem como Zaqueu receba Jesus, devolva tudo o que tomou e siga a Jesus. É o poder de um encontro. E eu quero falar com você nessa noite o que vem depois do encontro, que é a fé. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. A fé, ela é a prova das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós cremos. E para você ter fé, você precisa de fé. É meio contraditório isso, mas é impossível você ter fé sem antes ter um pouco de fé. Afinal de contas, todos nós servimos a um Deus que nós não vemos, servimos a um Deus que nós não conseguimos tocar, mas servimos a um Deus que nós sentimos, servimos a um Deus que muda a nossa história, servimos a um Deus que fez grandes coisas na minha e na sua vida. Como explicar o poder de Deus se não pela fé? A fé é o combustível que eu e você temos para viver. Como um carro sem gasolina não se movimenta, como um relógio sem pilhas não gira e não marca a hora, a vida de um cristão sem fé não é possível. A minha vida e a sua vida sem fé, no firme fundamento que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, é impossível. É por isso que muitas vezes eu e você não conseguimos viver a vida que Cristo preparou para nós, porque nos falta fé. E a fé, ela vem vestida de várias formas. Uma das formas que a fé vem vestida é o medo. Quantas vezes eu e você temos medo de dar o próximo passo? Quantas vezes eu e você temos medo de dizer sim? Ou quantas vezes eu e você temos medo de dizer não? E para tudo isso, nós precisamos de fé. Para tomar uma decisão, eu e você precisamos de fé. Para dizer se queremos ou se não queremos, nós precisamos de fé.
A oração que nós acabamos de fazer aqui no momento do louvor, do texto que nós lemos de Atos capítulo 1, que eles estavam ali desesperados, haviam passado anos com Jesus, visto sinais e maravilhas do Mestre no meio deles, e agora eles se veem ali sem Jesus, e eles ficam ali parados, desesperados, e eles recebem uma palavra: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Deixa eu falar uma coisa para você ficar parado em algum lugar, você precisa de fé. Quem aqui pega ônibus? Ou já pegou ônibus? Você precisa de fé para acreditar que o ônibus vai passar. Você precisa de fé para acreditar que você vai dar sinal para o motorista e ele vai parar. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Quem aqui já andou com o carro na reserva? Na reserva da reserva, assim ó, o cheirinho da gasolina. Você precisa de fé, sabe? Eu tenho um pouco de trauma de andar com o carro na reserva, mas a moto eu confio, sabe? E aí esses dias eu estava voltando do centro com a moto, e sabe quando você olha para o ponteiro e você diz, vai dar, e o ponteiro olha para você e diz, não vai dar, mas e se der? Você já viu isso? E aí eu falei, não cara, vai dar certo. E você já reparou que a maioria das vezes que a gente deixa de abastecer, não é porque está sem dinheiro, é porque tipo assim, a gente vai deixando, vamos deixando, porque qualquer 5 pila te leva pelo menos até a próxima esquina, é ou não é verdade? Mas a gente vai deixando para o próximo posto e para o próximo posto, e você precisa de fé para acreditar que aquela gasolina vai dar para você chegar pelo menos em algum lugar. E por que eu estou falando isso para você? Porque a vida com Cristo é fé. A minha vida e a sua vida com Jesus, nós precisamos de fé. O que faz a minha vida e a sua vida ser transformada é ter fé que Cristo pode mudar ela. O que faz o seu relacionamento ser transformado, o que vai fazer a sua empresa prosperar, o seu trabalho prosperar, é você ter fé que se você tão somente crer, Deus pode fazer. Mas o problema é que nós vamos deixando para amanhã, nós vamos deixando para depois aquilo que Deus quer fazer hoje. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos que o que Deus tem para fazer é hoje, porque o único dia que Deus nos deu é o hoje. O amanhã você não tem, o amanhã eu não tenho. Deixa eu contar para você aqui, abrir o meu coração para você sobre um desespero meu. Amanhã eu vou pregar nos 2 cultos de domingo. E você sabe que uma responsabilidade é pregar aqui para minha galera, para vocês, eu estou em casa aqui. Outra coisa é, por exemplo, um culto de domingo. Mas é a mesma palavra, mas é o mesmo Deus, mas são as mesmas pessoas. Mas eu reconheço as minhas limitações, e a minha oração é só uma: Deus, só não me deixa passar vergonha. Você já fez esse tipo de oração? Você já ficou algum momento da sua vida desesperado, e você ficou pensando assim: Deus, só não me deixa passar vergonha. E eu preciso de fé para acreditar que Deus pode me usar, e você precisa de fé para acreditar que Deus pode te usar. Eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço as minhas debilidades, como muito provavelmente você também reconhece as suas. Mas eu preciso de fé, não em mim, mas naquele que me chamou. Mas você precisa de fé, não em você, mas naquele que te chamou. Mas o problema é que às vezes nós vamos deixando para amanhã aquilo que Deus pode fazer hoje, e nós vamos deixando para depois esse encontro que pode transformar a minha e a sua vida. Na semana passada nós falamos sobre o poder desse encontro, e mais uma vez nesse texto nós vamos ver e perceber o poder de um encontro. Esse homem, um centurião muito importante, alguém muito requisitado, ele tem um servo que está passando por um problema de saúde, um servo que está muito mal, e ele toma uma decisão, e uma decisão sábia: eu vou procurar Jesus, porque Jesus pode curar o meu servo, porque Jesus pode fazer. Tem muitas coisas na minha e na sua vida que nós sabemos que só Jesus pode fazer. E quando os problemas batem na porta, e quando o telefone toca, e quando nós recebemos uma mensagem, a primeira coisa que às vezes vem no nosso coração é: eu vou procurar Jesus. Mas quando nós olhamos para a nossa volta, existem algumas formas de nós procurarmos Jesus. E esse centurião, ele escolhe a dele. Ele chama alguns líderes, e ele diz: olha, vão até Jesus, diz para ele que o meu servo está mal e que eu preciso de ajuda. E esse texto me ensina uma coisa muito importante, que muitas vezes eu e você terceirizamos o nosso encontro com Jesus.
Nós terceirizamos o nosso encontro com Jesus na vida do pastor, na vida do amigo, na vida da mãe, na vida do pai, na vida do outro, na vida de quem está perto, e nós não temos o nosso próprio encontro com Jesus. Você imagina aquele centurião tendo o seu próprio encontro com Jesus, não dependendo de um líder religioso, não dependendo de um amigo, não dependendo de um irmão, não dependendo de ninguém, não que a gente não dependa do outro, mas entenda, Cristo quer ter um encontro pessoal e particular com você. Tudo isso que está acontecendo aqui são formas de gerar um encontro. As músicas que são cantadas, a palavra que é pregada, tudo isso é para que você tenha o seu próprio encontro com Cristo. Eu não posso te levar para Cristo, as músicas não podem te levar para Cristo. A Bíblia vai dizer que existe apenas um caminho, Ele é o próprio caminho, mas nós vamos criando mecanismos e formas de chegar até Jesus. E existem dois tipos de pessoas que usam esses mecanismos e essas formas. O primeiro tipo de pessoas é aquele que terceiriza, é aquele que diz para o amigo: olha, ora por mim. É aquele que diz para o pastor: ora por mim. É aquele que chega para alguém e diz: cara, está tudo dando errado, eu preciso de uma palavra. E aí nós vamos terceirizando esse encontro ao outro, como esse centurião fez. Ele pega ali os líderes religiosos e ele diz: olha, vão até Jesus e diz para ele que o meu servo está mal. Existe esse primeiro grupo de pessoas que acredita, que confia, que se entrega, mas que ainda não consegue se encontrar, porque terceiriza. Existe o segundo grupo de pessoas, que é o grupo que esse centurião se encaixa, que o próprio texto é muito claro, quando diz no versículo 6, Jesus então foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. De novo, ele terceiriza, ele diz: olha, Jesus está vindo para cá, então vão lá e falem isso para Jesus. E aí ele vai dizer: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Existe um segundo grupo de pessoas que terceiriza o seu encontro com Jesus. É o grupo de pessoas que ainda não entendeu a morte de Cristo na cruz. Existe um outro grupo de pessoas como esse centurião, que não se achava digno de receber Jesus em sua casa, de não receber Jesus no seu teto. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: quem é digno? Quem é digno de levantar as mãos, de abrir o coração e de repente vir um arrepio na alma, e de repente vir um toque no coração, e nós sabemos que isso é Jesus? Quem é digno? Quem é digno de, assim como em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16, Paulo diz: vocês são templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Quem é digno? Quem é digno de, assim como nós lemos, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão falar e relatar aquilo que viram e aquilo que ouviram, vocês orarão e paralíticos vão se levantar, vocês orarão e cegos voltarão a enxergar. Quem é digno? Quem é digno de se chegar a Jesus? Quem é digno de fechar os olhos e pedir algo a Jesus? Quem é digno? Nenhum de nós somos, mas pelo sangue que foi derramado na cruz, a Bíblia vai dizer que o véu é rasgado de alto a baixo, e nada mais nos separa do amor de Cristo Jesus. Uma dignidade que foi conquistada na cruz, uma justiça que foi conquistada na cruz, algo que eu e você não poderíamos pagar. É graça, não é graça porque não vale nada, é graça porque tem um preço alto demais, mas um preço que já foi pago na cruz. Quando você se perguntar: será que eu sou digno? Lembre-se, Ele considerou ser pecador em meu lugar. Ah, meu irmão, as feridas que estavam sobre Jesus foi aquilo que nos sarou, foi aquilo que nos curou. Quando o inimigo vier e perguntar para você: você é digno? De fato, nós não somos dignos, mas pelo sangue que foi derramado na cruz, Ele nos justificou, Ele nos perdoou. Não há mais escrita de dívida no nosso nome, agora tudo se fez novo. E quando tudo se faz novo, a verdade é que tudo muda. Quando todas as coisas são feitas novas, a verdade é que a minha vida e a sua vida não pode mais continuar sendo a mesma, porque todas as coisas foram feitas novas. Ele tem o poder de mudar a minha e a sua vida. Sabe, quando você fecha os olhos e você lembra dos pecados que você cometeu durante o seu dia, e você pensa: eu não consigo orar, eu não posso orar. Nesse momento, eu e você precisamos nos lembrar da cruz de Cristo. Ele nos reconciliou. Existia uma dívida a ser paga, e Ele pagou essa dívida. Deixa eu falar uma coisa para você: nunca mais terceirize o seu encontro com Jesus por um pastor,
por uma igreja, por uma música, por uma canção. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por métodos. Jesus não morreu por um conteúdo. Jesus não morreu por formas de pregar. Jesus não morreu por formas de evangelizar. Jesus não morreu por formas de tocar e de entoar louvores. Jesus morreu por pessoas. É a pessoas que Ele quer, é a pessoas que Ele procura. Quando aquela mulher está ali diante daquele poço, ali pegando água, meio-dia, na hora mais quente do dia, ela está ali como alguém indigna. E de fato era. Porque mais uma vez eu te pergunto, quem é digno? Mas ela ainda não conhecia a verdade. Porque Ele não é somente o caminho, Ele diz que Ele também é a verdade. E quando Ele se apresenta para ela como a verdade, ela está ali na hora mais quente do dia, buscando água naquele poço. E Jesus manda todos os seus discípulos irem buscar comida. Não precisa de tanta gente para pegar comida. 1, 2 pessoas é o suficiente. Mas Ele manda todo mundo, porque Ele estava preparando tudo para um encontro. E aqui tudo muda, porque Jesus prepara tudo para um encontro. Ele sabia que aquela mulher ia buscar água naquele poço na hora mais quente do dia, porque ela não queria se encontrar com ninguém. Existia vergonha no coração dela. Ela já havia tido vários maridos, e Jesus depois vai dizer: e o que você está também não é seu. E na hora mais quente do dia, ela está ali diante daquele poço, buscando água, buscando mantimento, buscando algo para se manter vivo, porque a verdade é que sem Jesus não há vida, sem Jesus nós sobrevivemos. E ela está ali diante daquele poço, e Jesus se achega a ela, e ela olha para ele e diz: como? Você vem falar comigo, sendo você um judeu? E aqui Jesus quebra todos os paradigmas, porque em Jesus não há religiosidade, porque em Jesus não há métodos, porque em Jesus não há barreiras, porque em Jesus não há muros, quando diz respeito a um coração. Por isso, meu irmão, eu e você não podemos nos prender a métodos. Por isso eu e você não podemos nos prender à cultura. Eu e você não podemos nos prender a uma religião, porque Jesus quebra tudo isso para ter um encontro. E aí eles estão ali diante daquele poço, agora aquela mulher conversando com Jesus, e ele diz: peça a água da vida, peça a água que nunca mais você vai voltar a ter sede. E ela olha para Jesus e ela diz: mas uns dizem que deve ser adorado no templo, outros dizem que deve ser adorado aqui, mas e o que o Senhor diz? E aí ele diz algo que muda a vida daquela mulher. Um verdadeiro adorador adora ao Pai em espírito e em verdade. E agora ele demonstra a terceira característica dele, que ele não é somente caminho, ele não é somente verdade, ele também é vida. Quando eu e você temos um encontro com Jesus, Ele nos entrega vida. Não a vida que o mundo pode dar, não a vida que os teus recursos te entregam, não a vida que muito dinheiro no banco pode te dar, é a vida. É mesmo não tendo nada, eu tenho a coisa mais importante, que é Jesus. É mesmo não tendo os melhores amigos, eu tenho o amigo de todos os amigos, que é Jesus. Mesmo não tendo o melhor trabalho, eu tenho a Cristo. Mesmo não tendo a melhor igreja, eu tenho a Cristo. Mesmo não tendo o melhor carro, a melhor casa, quando nós temos um encontro, tudo fica desse tamanho, perto de Jesus. E aí nós temos um cenário agora, onde um encontro aconteceu, e depois de um encontro vem uma palavra, e a palavra, na palavra, todas as coisas se formam. Todos os textos que nós vamos ler, depois de um encontro, existe uma palavra. Para aquela mulher que havia um fluxo de sangue, ele diz: vá, você está livre, você está curada, vai e não peca mais. Para Jairo, que vieram avisar ele que a filha dele havia morrido, ele também recebe uma palavra: ela será curada, ela não está morta, ela somente dorme. Para Zaqueu, estava lá em cima de uma árvore, depois de um encontro existe uma palavra: desce daí, que hoje eu quero ir na sua casa. Para esse homem, para esse centurião, também existe uma palavra. Jesus chega diante daquele lugar e ele diz: em todo Israel eu não encontrei tamanha fé. E ele diz: o seu servo está curado. A verdade é que Jesus não se limita a um encontro, Jesus também libera uma palavra. Posso te falar uma coisa? Encontro sem palavra deixa a gente perdido,
Mas Jesus não deixa ninguém ir embora sem uma palavra. E talvez essa seja a noite de você receber a palavra que há tanto tempo você tem orado e você tem buscado. Quando nós vamos olhar para esse Deus que faz milagres, o milagre é só a oportunidade de um encontro. O milagre é só a oportunidade de abrir uma porta. Aquela mulher tinha só ido buscar água e ela encontra a água da vida. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela havia só ido buscar a cura dela e ela recebe também o perdão dos seus pecados. A verdade é que Jesus muda muito mais do que as nossas orações. A verdade é que Jesus faz infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. A verdade é que Jesus é tudo e está em todos. E todas as vezes que Ele se encontra conosco, não é só sobre um milagre, Ele também libera uma palavra, e a palavra de Cristo é tudo que nós precisamos. Essa verdade do Evangelho, o que pode mudar a minha e a sua vida de uma vez por todas.